Olá, bom dia, meu nome é Alex, eu sou um guia de safaris na África, um guia em português na África e hoje eu estou no meu quarto de hotel em Joanesburgo, estou só à espera que a nossa van chegue para nos levar para o aeroporto, para começar um safari no Kruger, então eu pensei que seria uma boa altura para fazer um vídeo sobre como é que eu me tornei guia de safari, porque é que eu me tornei guia de safari, como é que foi, qual é o processo, tudo que você precisa saber ou quer saber sobre a minha história de como é que eu me tornei guia de safari na África. Então, é isso que vamos falar no vídeo desta semana. Então, para falar porque é que eu me tornei de guia de safari, eu tenho que falar um pouco da minha história quando eu era criança. Tá? Eu nasci em Portugal, eu nasci numa cidade perto de Lisboa, num bairro que era um bairro onde tinha muitas pessoas. Os meus pais nasceram em Angola, meus pais são de Angola, então já tenho uma conexão com a África, mas eu nasci num bairro que era, a maioria das pessoas eram pessoas que tinham retornado das colónias. Tinha pessoas de Cabo Verde, tinha pessoas de Angola, então era um bairro que tinha muitas conexões com a África. E por trás desse bairro eram fazendas, não era selvagem, mas eram fazendas, onde tinha um pouco de natureza. Árvores, pássaros, ouriços, essas coisas assim. Então, eu desde criança que eu me lembro, pelo que eu me lembro, pelo que a minha mãe me contou, eu sempre, desde criança, sempre gostei de animais. A parte do futebol, não havia nada que me fizesse mais feliz do que animais, de procurar animais e olhar. Uma das imagens que eu tenho é eu estar de barriga no chão, horas, só a ver formigas, fazendo a vida delas, vendo para onde é que elas iam, o que é que elas levavam, o que é que elas carregavam na boca. Então, desde criança, que eu sempre tive uma afinidade muito grande com animais. Tem muitas coisas que eu não tinha interesse, carros, motas, nada disso. Eu só queria ou futebol ou animais, e um pouco de música, mas a maior parte era animais e futebol. Então, desde criança que eu brincava, a gente pegava lagartos nas paredes dos muros das casas. Desde criança, a minha vida sempre girou em volta de animais. Mas, claro, na altura eu sabia muito pouco com o que era ser guia de safari. Eu via documentários na televisão, mas às vezes a vida leva outros rumos daquilo que você quer, daquilo que você pensa, o que você sonha em fazer. E eu vivia em Portugal e tive a oportunidade. Com 22 anos, eu trabalhava em Portugal, vivia em Portugal, mas depois tive a oportunidade de ir morar na Alemanha. Eu fui morar para a Alemanha, um país que eu gosto muito, um país que eu aprendi a falar a língua, que eu aprendi a conhecer e a entender, e é um país que eu tinha uma vida muito boa na Alemanha. Eu trabalhava numa empresa no início eu trabalhava numa sorveteria, depois trabalhei numa empresa de venda de eletricidade. Na Europa é muito fácil você mudar de empresas de eletricidade, então eu trabalhava numa empresa que vendia eletricidade, que vinha da Holanda, e no final de semana eu trabalhava num bar brasileiro, na verdade. Mas era uma vida boa, era uma vida muito boa, era segura, era saudável, era estável. Mas eu lembro que na altura eu não tinha mulher, não tinha filhos, não tinha nada, só trabalhava para mim, só vivia para mim. E eu lembro que na altura eu via as pessoas à minha volta a casarem, a terem filhos, e eu sabia que não era exatamente aquilo que eu queria naquela idade. Eu tinha 23, 24 anos, 24, 25, eu vivi na Alemanha 6 anos e meio, e eu lembro que era uma coisa que eu não tinha, não era uma coisa que eu queria para mim naquele momento. E eu sabia que se eu não for atrás de uma coisa que realmente faça com que eu tenha aquela vontade de um trabalho que você gosta de fazer, uma coisa que você quer, eu sabia que se eu não fosse atrás daquilo, eu ia acabar ficar na Alemanha, eu ia acabar casando com alguém, tendo filhos, e talvez não parar de pensar o que é que seria se eu fosse atrás do meu sonho. E isso me deu um pouco de medo, na verdade. E eu já tinha vindo à África do Sul passar férias, porque eu tinha um primo e uma tia aqui na África do Sul, então eu já tinha vindo passar férias, já tinha visto como é que era, e eu me apaixonei pela África do Sul. Isso foi em 2007. Então eu decidi trabalhar 2 trabalhos, às vezes 3 trabalhos por dia, para juntar um dinheiro e mudar para a África do Sul. O meu sonho era, eu vou para a África do Sul, eu vou levar um dinheiro, eu vou fazer um curso de guia,
e vou sair pela África, conhecendo a África, e vou me tornar um guia de safari. Essa era a minha ideia um pouco ingênua, que eu pensava que era só chegar aqui, faz o curso, começa a trabalhar, não tem como dar errado. Então eu decidi mudar para a África do Sul, fiz um curso de safari numa região aqui do norte da África do Sul, fiz um curso pequeno e depois tive a oportunidade de começar a trabalhar. Mas nessa mesma altura eu conheci alguém que se tornou minha mulher, eu conheci ela e a gente decidiu ir fazer um curso mais longo, porque ela também queria fazer um curso mais longo, é um curso de safari, a gente decidiu ir fazer um curso de quase um ano numa região a sul da África do Sul, no estado de KwaZulu-Natal, e realmente fazer um curso a sério de guias. Então nós vivemos numa reserva de animais, onde tinha os Big Five, era nós, era eu, ela, mais 12 estudantes, mais 3 instrutores, e foi onde nós vivemos e fizemos um curso super intensivo para nos tornarmos guias de safari. Vocês fazem vários treinamentos, têm que fazer vários exames orais e por escrita, vários exames físicos. Você tem que guiar clientes, não é clientes, é os seus colegas de curso, mas como se fossem clientes. Você tem que guiar um safari, você tem que fazer o curso de primeiros socorros de vida selvagem. Eu fiz o curso de como é que você trabalha com a arma quando você faz safaris a pé, e também o grupo com que eu estava a fazer o curso de guia, nós fomos os primeiros guias na África do Sul a se tornar guias de safari marinhos, para oferecer passeios no mar, para ver baleia, tartaruga, golfinho, essas coisas todas. E fizemos também vários cursos eu fiz um curso intensivo de borboletas, na verdade, foi o que eu tive um interesse por borboletas. Então foi um dos melhores tempos que eu já tive, foram 6, 7 meses incríveis. Mas como eu falo várias línguas, quando a gente terminou o curso eu me qualifiquei e depois você tinha que enviar o seu currículo para alguém. E como eu falo várias línguas europeias, principalmente o alemão, quando eu enviei o meu currículo para as empresas, eu passado, não vou nem mentir, eu acho que 40 minutos talvez, eu recebi um e-mail que eles queriam que eu fosse fazer uma entrevista. Quando você se torna guia de safari na África do Sul pelo menos, você tem duas opções. Você se torna um guia de safaris e trabalha naqueles lodges de safari, onde você faz aquela rota todo dia, ou você se torna um guia de overlanding, que overlanding é quando você vai de um país para o outro com clientes. E eu queria que vai num caminhão, você leva tudo e vai passando fronteiras com clientes. Tem tours que demora 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 6 meses. Tem tours que vai da Cidade do Cabo até Cairo, no Egito. Eu nunca fiz, nunca tive a intenção de fazer, mas eu queria conhecer a África. Então me tornar guia numa hospedagem de safari não era uma coisa que eu queria assim, porque não ia conhecer a África. Eu ia trabalhar com animais todo dia, mas eu não ia conhecer a África, eu queria conhecer a África. Então, eu tornei-me um guia de overlanding, onde o tour mais comum que eu fazia era um tour de 21 dias, da Cidade do Cabo às Cataratas Vitória, no Zimbábue, por 21 dias, atravessando a Namíbia, atravessando o Botsuana, passando pela Zâmbia e terminando nas Cataratas Vitória. Era o mais comum que eu fazia. E eu tive momentos incríveis, eu vi coisas do outro mundo. Eu sou muito privilegiado que eu tenho lugares que pessoas sonham ver uma vez na vida. É lugares onde eu fui dezenas, se não quase centenas de vezes. Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Cataratas Vitória, Delta do Okavango, deserto da Namíbia. É tudo lugares onde eu fazia muitos safaris. Então, era isso que eu queria, era isso que eu fiz durante muitos anos. Hoje em dia, eu ainda continuo a ser um guia de safaris, mas eu agora já trabalho, há vários anos já trabalho por conta própria. Eu tenho a minha própria empresa, a Unique Safaris, onde a gente agora faz passeios 100% em português. No início da minha carreira, porque eu falava alemão, eu fazia muito com tours em alemão. Era só em alemão, na verdade. Mas com o passar dos anos, eu vi que a Latam começou a oferecer voos para a África do Sul, a South Africa Airlines também, e eu vi uma oportunidade. Ainda não há guias de safari em português. Eu era o único na altura, eu acho que existe 1 ou 2 agora, não na África do Sul, noutro país da África, mas eu vi aquela oportunidade e eu me tornei um guia de safaris em português, que é a minha língua, né? Então,
Não há nada melhor do que... E é um diferencial enorme para quem vem do Brasil, por exemplo. Meus clientes são todos brasileiros, ou quase todos. E fazer um safari em português é um diferencial enorme. Então, hoje em dia, eu trabalho para a minha própria empresa, para a Unique Safaris, e a gente só faz safaris guiados por mim em português. Mas só para recapitular, se você está a pensar, ou teve interesse, ou teve assim, uma curiosidade na África do Sul para ser guia de safari, você tem que se qualificar como guia através de uma entidade, de uma empresa que chama-se FGASA. FGASA é Field Guide Association of Southern Africa. São eles que é a entidade que carimba você como guia de safari. Você faz os exames, você faz os testes, você faz os exames práticos e depois, se passar, você é aprovado como guia de safari. Tem 3 níveis, 1, 2 e 3. Você começa pelo nível 1 e depois pode lentamente fazer outros cursos de guia de safari para subir de ranking, subir de posto. Mas não existe outro jeito que não seja, se você quer se qualificar a sério, quer ter um número registrado de guia, você tem que fazer pela FGASA, tá? Se você tem alguma pergunta de interesse sobre a África, se você tem alguma pergunta sobre este vídeo, como é que não é, quais são as dicas que eu tenho, manda uma mensagem aqui embaixo no YouTube e eu respondo para vocês, tá? Meu nome é Alex, eu sou um guia de safaris na África e a gente se vê no próximo vídeo.